Olá, como é que vocês estão? Espero que bem. Eu vim fazer a minha aparição mensal no YouTube, a primeira de 2026. Estou planejando já esse vídeo tem alguns dias, para comentar duas leituras específicas que têm a ver com 2026, justamente, e com alguns projetos que eu pretendo desenvolver nesse ano e acho que seria interessante também divulgar e falar mais sobre para quem eventualmente possa vir a se interessar, né? Bom, eu estou agora às vésperas de fazer uma viagem, ah, que é uma viagem para qual é uma viagem de trabalho, né? Uma viagem para qual eu ganhei um financiamento de um projeto canadense muito interessante que eu recomendo que vocês busquem, chamado Extending New Narratives in the History of Philosophy. Eu posso deixar o link na descrição do vídeo também. E é um projeto que existe já há alguns anos e que reúne pesquisadoras e pesquisadoras que têm buscado na história da filosofia pensar narrativas marginais, né? E esse projeto me contemplou com uma bolsa de pesquisa para uma viagem de intercâmbio, para realizar uma tradução de um texto do século XVII, né? Então tem a ver com as coisas que eu tenho pesquisado nos últimos anos, que é esse texto aqui. Estou mostrando o livro, não dá para ver, ele está um pouquinho destruído porque infelizmente uma vez eu estava com ele na bolsa e eu tinha água na bolsa e acabou molhando e ele molhou um pouquinho. Felizmente não prejudicou o conteúdo, mas enfim, ele está um pouquinho destruído aqui na capa. E esse é um texto, né, queria falar um pouco sobre ele, que eu traduzi já, e sobre o qual eu vou falar na Universidade de Nanterre, lá na França, muito em breve. Eu já fiz algumas apresentações sobre esse texto, eu tenho estudado ele há alguns meses já, e ele se chama História de Dois Camaleões, e foi escrito por uma escritora e dona de salão, uma personagem importante da cena aristocrática da França do século XVII. O nome dela é Madeleine de Scudéry. Madeleine de Scudéry foi uma autora de romances muito prolífica. Ela publicou romances que são hoje considerados quase que ilegíveis por conta do tamanho deles, né? E eles se dividem em longos tomos, e até onde eu sei a gente não tem uma tradução para o português sequer de trechos da obra da Scudéry, infelizmente, exceto por um trecho que está publicado numa revista acadêmica, de um outro texto dela que não é propriamente um romance, chamado As Mulheres Ilustres ou As Arengas Heróicas, e é um texto composto por diálogos, né? E um diálogo em específico, que é o diálogo de Safo a Erina, foi traduzido para o português. Se não me engano, está publicado numa revista acadêmica de tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Também vou deixar o link para quem se interessar. E é um texto muito curioso, porque é uma espécie de exortação à escrita das mulheres, né? Que as mulheres escrevam e que elas não se contentem com a posição de serem musas dos escritos dos homens. Então, esse texto ele diz muito sobre o momento histórico que estava acontecendo ali na França nessa época, né, que é o momento de introdução das mulheres nos espaços de saber, não ainda nos espaços autorizados como as academias e as universidades, mas as mulheres começam a ter trocas epistolares com personalidades eruditas do período e começam a se tornarem árbitras do gosto no contexto dos salões, em que muitas produções literárias eram feitas em regime de parceria, né, a muitas mãos. Então elas eram árbitras do gosto, elas eram escritoras de romance, e nesses romances elas escreviam sobre questões morais e culturais da sua época, né? Esse texto em específico ele não faz parte da obra de romances da Madeleine de Scudéry, pela qual ela ficou famosa, mas faz parte de um outro momento mais para o fim da carreira dela, em que ela começa a publicar certas coletâneas
que ela vai chamar de Conversações, né? Especificamente o texto História de Dois Camaleões foi publicado em 1688, numa coletânea chamada Novas Conversações de Moral, em que ela reúne conversações sobre temas morais da época, né, como, por exemplo, a arte da conversação na situação da corte, por exemplo, a vingança, né, diversos tipos de virtude, e esse texto aqui que vai comentar sobre esses dois animais, né, esses dois camaleões, sobre o qual eu vou falar em breve, né? E então ela muda um pouco, digamos, o foco da sua publicação. Ela tinha uma percepção editorial muito aguçada, né, e esse desejo de fundar um nome e de aparecer, digamos, na cena pública como uma autora. Então ela deixa de publicar os romances e mais para o fim da carreira dela passa a publicar essas coletâneas de conversações. Esses textos estão disponíveis para quem gostaria de consultar no original no site da Biblioteca da França, né, o site da Gallicat. Enfim, e aí eu propus, né, uma tradução desse texto junto com um comentário crítico que eu pretendo publicar em breve, e assim permitir o acesso à obra da Scudéry, que embora não se considerasse propriamente como filósofa, sobretudo nesses textos das Conversações Morais, tem muitas discussões de caráter filosófico, né? E aí, falando um pouco sobre esse texto, por que ele é tão singular, digamos assim, na história da literatura, talvez a gente possa dizer, mas certamente na história da filosofia, né? A Scudéry recebe, em 1672, do cônsul francês que estava por acaso em Alexandria, dois camaleões. E ela narra, né, na conversação todo o imbróglio que foi enviar os camaleões para a França, que é onde ela estava. E ela passa 5 semanas observando o comportamento desses animais. E tem toda uma situação que inclusive, até do ponto de vista ético, muito questionável, né, de que esses animais eles foram expostos para a corte numa espécie de gabinete de curiosidades, né? As pessoas de fato iam visitar a Scudéry para poder ver esses animais considerados como exóticos, né? E tem várias coisas interessantes aqui sobre a descrição que ela vai propor desses animais, porque a gente tem notícia de um outro texto que foi publicado mais ou menos na mesma época, de um autor chamado Claude Perrault, não confundir com Charles Perrault, que é o autor de muitos contos de fada e também do século XVII, mas o Claude Perrault era um acadêmico e cientista que escreve uma descrição anatômica do corpo do camaleão, né? E esse volume é um volume crítico muito interessante porque ele reúne tanto o texto da Scudéry quanto o texto do Perrault, com notas e com uma introdução crítica, né? E aí a gente consegue fazer esse exercício comparativo e observar que enquanto o Perrault procura fazer uma descrição mais impessoal e mais objetiva, né, do camaleão, já que ele era um membro da Academia Real e ocupava esse lugar epistêmico de cientista, né, a Scudéry vai preferir fazer uma descrição mais subjetiva e mais qualitativa do camaleão, tanto do seu corpo quanto do seu comportamento. E aí ela vai descrever de maneira muito bonita mesmo, né? E é claro que isso tem a ver com o padrão da escrita da conversação e do que se chama da literatura galante da época, né? E ela vai descrever, por exemplo, com diversas comparações e analogias do mundo animal, e não só, né? Dizendo que os seus olhos, por exemplo, eram como se fossem túnicas, né, que se abriam e fechavam. A língua do camaleão era como uma espécie de rosa encarnada por causa da sua cor. Então, quer dizer, muito embora do ponto de vista científico, várias das ideias que ela vai defender aqui, por exemplo, de que o camaleão não é um réptil porque ele não encostava no chão, de que, como ela observou, que jamais eles comiam
ainda que comidas fossem oferecidas aos dois camaleões, né, moscas, pequenos animais, até frutas, ela acaba concluindo que o camaleão se alimenta de ar e de raios solares, né? Ela conclui, por uma certa altura, né, que ela começa a chamar o camaleão com um nome que ela mesma deu para ele, que ele estava ouvindo e reagindo ao seu chamado, que ele tinha capacidade de audição. E outra coisa muito cuidadosa dessa edição foi que convidaram um cientista, de fato, para avaliar as conclusões da Scuderie segundo o estado atual, digamos, da ciência, né? O que a ciência conclui atualmente a respeito dessas teses. Embora a gente possa considerar desse ponto de vista científico que ela defende teses que já foram ultrapassadas, né? É claro que do ponto de vista filosófico isso jamais deixa de ser interessante, porque a gente tem que situar esse texto dentro de um pano de fundo cartesiano e de uma descrição da natureza que é mecanicista, né? Ou seja, que vai descrever o mundo natural a partir da lógica do movimento. E vocês sabem que o Descartes ele vai dizer que os animais eles não possuem interioridade, não possuem alma, né? Então, a Scuderie está indo na contramão disso, né? Ao afirmar que esses animais possuem interioridade, possuem capacidade de juízo, possuem inclusive sentimentos, e isso vai se reverter numa descrição muito estética, né, do animal. E aí eu estou muito interessada em perseguir essa relação entre linguagem e uma espécie de ciência, né, que não estava dada ainda nesse período, e essa ideia da beleza como um princípio descritivo, né, que ela vai trazer da literatura para pensar o mundo natural, digamos. Ela vai, inclusive, dizer que entre os dois animais ela observou uma relação de amizade intensa, e que, a uma certa altura, quando a camaleoa falece e o camaleão sobrevive por mais algum tempo, ela mesma, ou seja, a própria Scuderie, começou a estabelecer uma relação de amizade interespécie com ele, né? E aí, mais uma vez, a gente lembra do pano de fundo cartesiano, que vai dizer lá nas Paixões da Alma que a relação de amizade depende de uma estima igualitária, né? Eu preciso, para me dizer amigo de alguém, me estimar tanto quanto eu estimo o outro, e que, portanto, só é possível pensar relações de amizade em seres humanos. E ele vai dizer é preciso ter um espírito muito desregrado para supor alguma relação de amizade com os animais. E a Scuderie está aqui mais ou menos ali na mesma época, claro que é posterior, né, ao texto cartesiano, apresentando um testemunho, uma descrição em que ela sustenta o contrário, né? Então, tem um animismo, um vitalismo, uma certa relação de conhecimento com a natureza que se dá mais por um associativismo, né? Os signos eles estão disponíveis para que a gente possa criar essas associações ao descrever o corpo do animal, recorrendo a outros elementos presentes na realidade natural. E a hipótese que eu vou tentar defender, né? Tem uma comentadora que vai dizer que o camaleão se tornou, nesse período, uma verdadeira vedete de salão. Então, tem esse esforço no texto, é claro que isso ocorreu efetivamente, né, materialmente, digamos, de incorporar essa figura, a princípio pertencente ao mundo natural, na cultura de salão do período. O que é interessante disso, a meu ver, né, é que a gente tem uma espécie de embaralhamento dessa ordem entre o que pertenceria ao campo da cultura, digamos, né, a conversa, as trocas intelectuais e galantes que aconteciam no contexto de salão, e, de fato, esses animais que representam uma espécie de outra realidade. Essa ideia de embaralhar o que pertence ao costume, o que é uma, digamos, produção humana e o que pertence ao mundo natural,
é uma ideia que está na base, isso eu concluí com outras pesquisas, né, de um argumento proto-feminista do século XVII, ou seja, de uma tentativa de mostrar, isso a gente vai encontrar num autor como François Poullain de la Barre, que é um outro autor que eu pesquisei e que eu estou traduzindo também na pesquisa de pós-doutorado, e que em um dos tratados dele, né, chamado Da Igualdade dos Dois Sexos, esse tratado está traduzido para o português para quem se interessar, numa coletânea publicada pela N-1, chamada Arqueofeminismo, coletânea de 2019 com vários textos históricos do feminismo, né, textos que vão defender a igualdade de gênero pré-século XIX, digamos. E esse autor ele vai ter um expediente argumentativo que vai consistir em mostrar que todas as associações que são feitas em relação ao feminino e que o colocam como naturalmente inferior, racionalmente inferior do ponto de vista da sua essência, na verdade, dizem respeito mais ao costume, ou seja, ao fato de que as mulheres foram impedidas de acessar os espaços oficiais de circulação e de produção de conhecimento, ou seja, que elas foram condenadas pela cultura à ignorância. Caso as mulheres tivessem acesso à educação da mesma forma que os homens, isso que se entende como pertencente à sua essência e à sua natureza seria evidenciado como um dado da cultura, né? Então tem um questionamento dessa relação, o que pertence à essência, o que pertence à construção social, né? Uma certa postura cética, a gente pode dizer, de desconfiança em relação ao dado e às evidências dos sentidos, que é uma coisa que a gente vai encontrar em autores não necessariamente proto-feministas ou que não retiraram a conclusão proto-feminista de suas obras, como é o caso de Descartes, por exemplo, né, que vai ter toda uma crítica ao conhecimento advindo da sensibilidade lá na primeira meditação metafísica. Essa atitude parece, se a gente for tentar pensar genealogicamente, estar na origem, digamos, dessa crítica de gênero da época, sabe? Então, embora Madeleine de Scudéry tenha muitas reservas em assumir, digamos, esse tema, né, e essa disputa da igualdade entre os sexos, que é o termo que se usa no século XVII para esse debate em específico, diversas das posições dela, do ponto de vista argumentativo, do ponto de vista retórico, né, e esse jogo que acontece aqui entre o mundo do salão e o mundo natural, parecem motivar um questionamento do dado, né? E eu acho que esse questionamento do dado pode ser associado a uma posição proto-feminista em última análise. E aí é basicamente isso que eu vou tentar apresentar, fazendo um comentário muito mais detalhado do que eu vou ser capaz de fazer aqui, analisando as passagens, enfim, nessa apresentação que eu vou fazer em breve lá na Universidade de Nanterre, que eu acredito que vai ser gravada, então eu posso tentar disponibilizar posteriormente para quem se interessar. Mas, de qualquer forma, a tradução será publicada, né, desse texto, junto com o aparato crítico, então eu espero que em breve vocês poderão ler Madeleine de Scudéry em português, assim. A tradução, apesar de ter sido a tradução de um texto histórico, é curioso isso, né? Porque, claro que nessa edição com a qual eu trabalhei, o francês está modernizado, e eu fui comparando com os manuscritos que a gente tem no site da Gallicat, da Biblioteca Francesa, né? Mas o francês da Madeleine de Scudéry não é um francês difícil de traduzir, mesmo que seja um francês do século XVII. O que vai ser mais difícil vai ser traduzir os poemas que são acrescentados ao fim do texto, né? Também não foi um texto longo, é um texto de mais ou menos umas 20 páginas, e essa coisa de prezar por uma linguagem clara e bela tem a ver com o princípio de escrita da conversação, né? A conversação, uma prática da sociabilidade aristocrática do período, que se dava dentro do contexto dos salões, uma prática igualitária em que homens e mulheres podiam conversar e discutir em pé de igualdade,
sem a necessidade de obtenção de uma verdade última, né, da determinação de um conteúdo representativo da conversa, mas a conversação ela tem esse aspecto igualitarista, né, de que os personagens vão ter voz igual e vão poder, inclusive, mudar o rumo da conversação, se assim o desejarem. E aí, a ideia, isso tem a ver com certos ideais da moralidade do período, é que a conversação seja agradável e bela. Então, por causa disso, a linguagem da Scudéry, no geral, ela é econômica, né? As frases não são muito longas, mas ela tem esse aspecto plástico que é interessante e que eu tentei, ao mesmo tempo, reproduzir na tradução. Então, estou muito contente de ter trabalhado com esse texto, é um texto que eu gosto bastante e eu espero poder motivar outras pessoas a estudarem na literatura, na filosofia, enfim, em outros campos, a Madeleine de Scudéry, que é uma autora genial, assim, do século XVII, nesse texto tão singular dela. Bom, falando de um outro projeto para 2026, eu vou dar um curso na pós-graduação, no próximo semestre já, 2026.1, na pós-graduação da UERJ, presencial, infelizmente não vai ser transmitido, a gente não tem recurso para isso, em parceria com o professor Fabiano Lemos, da UERJ também, sobre epistolografia e autobiografia. Então, a ideia é tentar recuperar alguns trabalhos que eu já tenho sobre epistolografia na filosofia, sobretudo na correspondência entre Descartes e Elizabeth da Boêmia. Eu tenho pensado em incluir também a Sévigné, Madame de Sévigné, que foi uma escritora de cartas do século XVII, para pensar a questão da literatura de intimidade do período, mas, enfim, o curso começa em março, eu não sei se eu vou ter tempo de realmente preparar assim, uma bibliografia mais técnica sobre a Sévigné. Mas a ideia é que a gente faça um curso que tenha esse aspecto de história da filosofia, mas que lide na fronteira filosofia e literatura com exemplos mais contemporâneos também. E aí a minha ideia é trabalhar nesse segundo momento mais contemporâneo do curso, uma autora que eu tenho gostado muito, já falei sobre ela aqui em outro vídeo, eu falei do Falas Curtas, que é Anne Carson, né? Então, Anne Carson é uma escritora canadense que está viva, poeta, escritora e tradutora, e é importante mencionar todos esses atributos dela, porque ela conecta tudo isso de uma maneira teórica muito interessante, né? O fato de ser professora, a sua formação em grego antigo, a sua formação como poeta, né? E que tem uma obra que está sendo cada vez mais traduzida para o português. Eu li no final do ano passado esse livro aqui chamado Nox, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar, que é um livro lindo, assim, é o que eu posso dizer de início sobre ele. E ele é um livro, como talvez dê para perceber, que é um objeto também. E, na verdade, ele é um facsímile de um livro que a Anne Carson criou manualmente por ocasião, após, né, a morte do irmão. Então, uma espécie de exercício de luto, e ela mesma vai classificar esse livro como um epitáfio para o seu irmão. E ele tem esse aspecto sanfonado, assim, né? E aí a gente vai lendo esse livro, Nox quer dizer noite em latim, né? E a coisa do latim, ela é importante para o livro, porque o que motiva a investigação que ela vai fazer é uma elegia de Catulo ao seu irmão que morreu e que aparece colado aqui na primeira página do livro, no original em latim. E aí o livro vai seguindo uma estrutura composicional muito interessante, porque de um lado a gente vai ter uma espécie de glossário preparado pela Carson de cada termo que compõe a elegia do Catulo, e de outro um fragmento que vai pensar diversas questões, né, como ligadas ao irmão, nesse caso do irmão da própria Carson.
E aí a gente vai encontrar colagens desde a única carta que ele escreveu, transcrições de ligações telefônicas entre a Carson e ele, conversas da mãe, da Carson com a mãe sobre o irmão, uma carta que a mãe escreveu para o irmão, fotos de infância. Acho que no final tem até algumas aquarelas assim da própria Carson, né? E vejam que interessante, né? Essa estrutura composicional, ela cria uma espécie de fundo, né? Que é o poema do Catulo, né? Que está sendo traduzido pela Carson nesse léxico que ela prepara. Então, de um lado, a gente tem uma espécie de fundo fixo e de outro, uma variação, né? Dentro dessa variação, há repetições também, porque às vezes ela repete alguns dos fragmentos que ela mesma escreveu, ou alguma das cartas, né, do irmão ou da mãe, etc. Mas tem uma estrutura que vai seguindo mais ou menos nesse ritmo quase que musical, eu diria, assim, até o fim do livro, sabe? Então, é uma espécie de livro de oferta que foi oferecido, né, a uma pessoa. E eu acho essa ideia de traduzir para alguém e de produzir um léxico para alguém a partir, né, de uma experiência com alguém muito bonita, né? Então vocês vejam como que a questão da tradução já está aparecendo aí. A questão das fontes clássicas com as quais a Carson vai trabalhar. Então, no começo, ela tem toda uma reflexão sobre história, passado, memória, que tem a ver com esse exercício de conjurar a memória do irmão, e ela vai trazer, sobretudo, o Heródoto para pensar essa questão da história. E ela vai, ao longo das páginas, né, tentando dar algum sentido para essa ausência do irmão, né? E aí o aspecto mais interessante do livro, para mim pelo menos, é o fato de que, e aí isso talvez tenha uma conexão com a ideia que ela vai ter de tradução, né? Pensar a tradução, engraçado, né? Antes de gravar esse vídeo eu não tinha pensado, mas o tema da tradução está aparecendo aqui. Mas pensar essa tradução não como esgotamento de sentido, mas como a multiplicação do mistério, né? A multiplicação dos sentidos possíveis. Isso tem a ver com um dado biográfico que talvez valesse a pena mencionar, que é o fato de que a Carson teve muito pouco contato com o irmão. Fora o período da infância, ele simplesmente fugiu para a Europa, porque aparentemente ele seria preso se não fugisse, e mandava cartões postais muito evasivos, muito lacônicos para sua família, sem dizer seu endereço, né, o que não permitia que a família fosse procurá-lo e sequer escrevesse de volta para ele. Então, as informações que a Carson tem sobre ele são parcas, né? Então, mesmo que ela quisesse, ela não conseguiria, digamos, escrever uma espécie de biografia sobre o irmão, né? Essas informações são inacessíveis. Então, ela vai, ao mesmo tempo, elaborando, digamos, essa ausência, multiplicando os sentidos possíveis que ela pode dar para esse irmão a partir dessas fontes que ela mesma costurou, né? E costurou materialmente no próprio livro, né? Que é um facsímile do livro-objeto que ela criou, mas sem nunca pensar que ela vai ser capaz de esgotar o irmão, sabe? Todas as suas propriedades, e de ter uma espécie de acesso pleno e um entendimento completo dessa figura. Então, é um epitáfio que tenta manter. É muito paradoxal, né, se a gente parar para pensar, mas eu acho que está no núcleo do livro, né, esse jogo de aproximação e distância, porque ao mesmo tempo ela está querendo se aproximar do irmão, mas sempre sabendo que há um limite e que ela jamais conseguirá esgotar e acessar quem ele foi, né? O máximo que ela pode fazer é tentar costurar uma espécie de ficção sobre ele a partir desses testemunhos que ela vai reunindo. Eu estou muito interessada em pensar Carson
dentro desse tema da autobiografia, porque ela é uma escritora que, numas das vezes, evita falar sobre a própria vida, né? Mas que temas ligados à sua família, às suas relações amorosas, aparecem na sua obra eventualmente, né? Um outro texto que eu li dela recentemente, eu não tenho ele físico ainda, porque eu li no PDF, mas eu já encomendei o livro, que é um longo poema chamado The Glass Essay, o ensaio de vidro. Não está traduzido para o português até onde eu saiba. E é um exercício, dessa vez, inverso, em que ela mistura a relação com a mãe, o fato de que ela passa um período num pântano com a mãe, o término de um relacionamento amoroso e a leitura da obra da Emily Brontë. E ela vai conectando isso da maneira como a Carson sabe fazer, que é de uma maneira muito brilhante, né? As coisas vão fazendo sentido ali. Mas, de novo, a questão autobiográfica aparece, né? Ali e no Knox. E eu acho que a Carson é uma autora que trabalha o tema da autobiografia de um modo muito peculiar, porque o pressuposto não é de que ela está dizendo eu para acessar, digamos, certas experiências sobre si própria e comunicá-las, digamos, a um leitor que eventualmente vai ser capaz de se identificar com essas experiências, né? Ela está dizendo eu, mas sem a prerrogativa de ter acesso a esse eu, sabe? Eu não consegui elaborar ainda um nome para isso, né? Essa autobiografia estranha que, no final das contas, é muito mais literária e ficcional e que informa muito pouco a gente sobre, digamos, os dados biográficos da pessoa que escreve sobre si, né? Ano passado, quando eu pesquisei um pouco a literatura diarística, eu fiquei muito interessada em pensar contra uma certa ideia do diário como essa forma textual que abriga a individualidade e na qual é possível ter acesso ao eu, digamos, uma ideia de escrita como o aniquilamento da própria personalidade, né? A Carson tem um outro ensaio em que ela pensa esse conceito de descriação na obra da Simone Weil, na Marguerite Porete em Safo, né? E é um texto que eu tenho que voltar, inclusive, e que talvez me ilumine um pouco nessa estratégia de pensar uma autobiografia que, na verdade, mais destrói do que constrói esse eu, sabe? Então, a Carson vai aparecer no curso, sem dúvida, e penso para justamente elaborar essa ideia alternativa do que é uma autobiografia. Bom, e esses são, por enquanto, os projetos para 2026. O curso, para o qual eu estou bastante animada, fazendo essas leituras, e essa tradução que eu pretendo publicar em breve, né? Então, estou satisfeita porque são contribuições que tem a ver um pouco com esse meu lado mais de pesquisadora, especialista em história da filosofia seiscentista, e esse outro lado que tem o interesse por literatura contemporânea e, sobretudo, por literatura escrita por mulheres, né? E aí eu espero poder conseguir divulgar esses trabalhos para vocês em breve, nos próximos meses. Acho que nas próximas semanas não, mas nos próximos meses, sem dúvida. E se alguém quiser conversar sobre esses temas também, pode sempre me escrever, comentar aqui ou me escrever um e-mail. São temas de pesquisa mais recentes para mim e eu adoraria poder conversar sobre eles com mais pessoas. Então, obrigada por terem assistido. Até um próximo vídeo. Vou tentar fazer vídeos da minha viagem para postar aqui, uma espécie de vlog, como eu já tinha feito no ano passado. Talvez eu volte com algum vlog de viagem para cá.